Pensa comigo, e se existisse uma única ideia, uma simples mudança de perspectiva que fosse capaz de blindar e transformar por completo a vida financeira de uma pessoa? É exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui, a filosofia central de um dos livros de investimento mais importantes da história. E a promessa é bem clara. No final dessa análise, o mapa mental para abandonar de vez a ansiedade do mercado e construir uma base sólida para a estabilidade financeira de longo prazo vai estar todo aqui. Vamos começar com a ideia que pega quase todo mundo. Sabe aquela crença de que para investir bem é preciso ser um vidente? Adivinhar qual ação vai bombar, qual setor vai explodir? Parece que faz todo sentido, não é? Mas e se essa for exatamente a razão pela qual tanta gente perde dinheiro? E se o jogo for outro, completamente diferente? E é aqui que a gente entende o erro. A verdadeira filosofia de investimento não é sobre uma corrida maluca para ganhar rápido. É sobre ter a disciplina para não perder dinheiro de bobeira. Proteger o capital é a regra número 1. E a regra número 2 é não esquecer da regra número 1. Pode acreditar, essa pequena mudança de foco, nossa, ela muda absolutamente tudo. Então, aqui está o erro fundamental que precisa ser corrigido. O mercado financeiro, ele não é uma bola de cristal. Ele não recompensa quem tenta adivinhar o futuro, até porque o futuro é imprevisível, por definição. O que ele recompensa de verdade é disciplina, método e, mais do que tudo, autocontrole. Ok, vamos mergulhar nisso. Para construir essa disciplina, é preciso uma mudança completa na nossa mentalidade. E tudo começa definindo que papel a gente assume quando entra no mercado. E a primeira virada de chave é essa aqui. A pergunta é, a gente é investidor ou é especulador? Olha só a diferença. O investidor, ele compra um pedaço de um negócio de verdade. Ele analisa, pensa como se fosse o dono. Já o especulador, ele aposta numa história, num boato. Age como um jogador num cassino, torcendo para ter sorte. De que lado a gente realmente quer estar? E isso leva a gente para a distinção que talvez seja a mais importante de todas. Preço versus valor. Preço é o que se paga. Valor é o que se leva de verdade. O preço é o que está na etiqueta hoje. É volátil, emocional. Já o valor é o que o negócio realmente vale. Calculado com base em fatos, em números. O erro clássico é ver um preço subindo e achar que aquilo é um sinal de qualidade. Na maioria das vezes, é só um sinal de que a galera está empolgada. E para deixar isso bem claro, pensa assim, uma ação não é um código piscando na tela. É uma fração de um negócio real, como a padaria aí da esquina. Ninguém em sã consciência diria que a padaria está melhor ou pior com base no humor dos vizinhos a cada dia. O que importa é se ela dá lucro, se os clientes gostam, se ela cresce. A lógica para ações é exatamente a mesma. Ok, com a mentalidade ajustada, a próxima pergunta é: como a gente constrói uma defesa? Uma fortaleza que aguenta o tranco, tanto dos nossos próprios erros, quanto da loucura do mercado? A resposta está num único conceito, que é genial de tão simples: a margem de segurança. A ideia é ridiculamente poderosa. Só comprar algo por muito, mas muito menos do que a gente calcula que aquilo vale. Por quê? Porque essa gordura, essa margem, é a única proteção real contra um fato da vida. Nós vamos errar nas nossas análises de vez em quando. E essa analogia aqui é pesada, mas perfeita. Investir sem margem de segurança é como acelerar um carro a 200 por hora sem cinto de segurança. Não é uma opção. É a linha de defesa obrigatória contra o inesperado, contra um pneu que fura, contra o caos. E para ajudar a gente a usar essa margem de segurança, a filosofia cria um personagem fascinante, o Senhor Mercado. Pensa nele como se fosse seu sócio em um negócio. Um sócio brilhante, mas completamente bipolar. A dinâmica é a seguinte: todo santo dia esse sócio bate na sua porta com uma oferta. Tem dia que ele acorda eufórico achando que vocês vão dominar o mundo e oferece preços altíssimos pela sua parte. Nesses dias, o melhor a fazer é agradecer e ignorar. Mas tem outros dias. Tem dias que ele está em pânico, depressivo e te oferece a parte dele no negócio por uma ninhária. Esses são os dias de ouro. A grande sacada é entender que o humor dele é uma oportunidade, não uma informação sobre o valor real do negócio. Só que, para lidar com um sócio bipolar desses, é preciso uma habilidade muito específica. E é aqui que a gente chega na parte mais difícil de toda essa filosofia. O verdadeiro desafio do investimento. Então, a gente já falou de mercado, de valor, de defesa, mas afinal de contas, qual é o maior risco para o nosso dinheiro? De onde vem a ameaça de verdade? A resposta, ela pode ser bem surpreendente. A resposta é, ao mesmo tempo, simples e bem desconfortável. O maior risco não está na bolsa de valores. Ele está no espelho.
Somos nós mesmos. É a nossa ansiedade, o nosso medo de ficar de fora, o nosso pânico quando os gráficos ficam vermelhos. A batalha real é interna. E é por isso que o mercado não está nem aí para um QI alto. Ele recompensa, e muito bem, o temperamento. A história está cheia de pessoas brilhantes que perderam tudo simplesmente porque não conseguiram controlar os próprios impulsos. No fim das contas, a estabilidade emocional e a disciplina para seguir um plano valem muito mais que qualquer genialidade acadêmica. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente a essência dessa batalha interna. O mercado funciona como um grande dispositivo, uma máquina projetada para transferir dinheiro de quem tem pressa para quem tem calma. Paciência aqui não é ficar parado esperando. É uma disciplina estratégica, uma arma poderosa. Então, como é que a gente junta tudo isso? Vamos amarrar todas essas ideias numa filosofia final, um jeito prático de pensar que transforma completamente a forma de construir riqueza ao longo do tempo. É como se fosse um credo, um mantra. O trabalho não é prever o futuro, é se proteger de um futuro imprevisível. A volatilidade, as quedas do mercado, elas deixam de ser um risco e se tornam uma oportunidade. Risco de verdade não é o preço cair. Risco é a perda permanente do capital. O processo precisa sempre vencer o impulso. É construir uma carteira de investimentos como quem constrói uma casa numa área de terremotos. Ela é feita para aguentar qualquer tremor. E toda essa filosofia, tudo isso que a gente conversou, culmina na inversão de uma única pergunta. Uma pergunta que quase todo mundo faz do jeito errado e que define o resultado de uma vida inteira de investimentos. Em vez de se perguntar quanto eu posso ganhar com isso, a pergunta certa é quanto eu posso perder se a minha análise estiver errada. Essa pergunta final é a grande lição. Ela força a qualquer um a se concentrar primeiro na proteção, na margem de segurança. Ao focar primeiro em não perder, a sobrevivência no mercado fica garantida. E os ganhos? Eles se tornam uma consequência natural. E quando essa filosofia é abraçada de verdade, a gente deixa de ser vítima do humor do mercado e passa a usá-lo como uma ferramenta. Uma ferramenta para construir, tijolo por tijolo, uma estabilidade financeira real e duradoura. E essa, fundamentalmente, é a base para se tornar um investidor inteligente.